Paz de Cristo Jesus a todos, irmãos e irmãs, e a todos aqueles inscritos no canal Momento Cristão. Seja bem-vindo todos novamente. E hoje vamos estar falando sobre um assunto bastante importante no canal. Hoje vamos falar sobre qual realmente foi o dia da queda do homem, né? Ou seja, qual foi o dia da queda do homem? Foi no primeiro dia? No segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou foi no sétimo dia? Muitos perguntam, muitas das vezes nos estudos bíblicos, sobre o porquê da queda do homem e também o motivo da sua queda, né? E hoje vamos trazer tudo isso: o motivo da queda do homem, qual foi o dia da sua queda, né? E a consequência que o Senhor Deus então determinou sobre o homem, para que pudesse então ali se submeter, né, ao fato daquela transgressão. Então, vou fazer a leitura aqui no Gênesis capítulo 2, né, e com isso a gente vai fazer a leitura, né? Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. O canal precisa. Muitas das vezes, outros canais grandes, às vezes, vêm no nosso canal, pega, muitas das vezes, um estudo do nosso canal, né, e às vezes não dá o devido mérito. Mas vocês podem ajudar o canal a crescer, pelo fato que o canal é simples, não tem muito recurso, temos apenas aqui a leitura, a discussão sobre o assunto, né, mas é o que podemos trazer naquilo que é sincero e verdadeiro, né? Então esse é o pedido, né, para que vocês possam ajudar. Então vamos fazer a leitura em Gênesis capítulo 2, para que a gente possamos entender um ponto bem interessante, que diz o seguinte: assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E alcançou Deus o dia sétimo. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Bom, então bem importante vocês observarem. Então, se vocês forem ver de Gênesis capítulo 1 até chegar aqui no capítulo 2, Deus, ele então, para que ele possa começar então a trabalhar, né? Ou seja, a trabalhar durante 6 dias, porque Deus trabalha por 6 dias, né, que dá um total de 144 horas, né? O Senhor Deus então, antes dele fazer isso, ele estava no repouso. É isso mesmo, o Senhor Deus estava em um sábado. Antes de Deus começar a trabalhar, Deus estava descansando, né? Deus estava num sábado, repouso, descanso, né? Na eternidade. E em um breve momento, então, o Senhor Deus começa a trabalhar. E vai dia 1, e viu Deus que era bom, dia 2, 3, 4, 5 e 6, e viu Deus que era tudo bom, né? E aí, Deus, ao terminar, então, o seu trabalho, ele retorna para o mesmo sábado que ele estava. Olha que interessante, né? Deus, então, teve um sábado inicial, né? Antes do trabalho, Deus teve um sábado antes, né? E depois do trabalho dos 6 dias, Deus também descansou. Então a gente percebe algo bastante interessante aqui, que antes de Deus trabalhar, Deus estava descansando, Deus estava no sábado, né? Mas depois também, quando Deus terminou a sua obra de construção, de fazer tudo que tinha feito, né, os exércitos dos céus e da terra, o homem e a mulher, né? Porque se Deus está fazendo o homem e a mulher, e ele ainda está trabalhando, depois que Deus fez tudo isso, aí sim Deus descansou. Deus voltou novamente para o sábado, né, a qual ele tinha vindo. Isso é muito importante a gente entender, porque quando a gente faz a leitura, né, no capítulo 2,
quando fala sobre a formação do Jardim do Éden, como Deus criou a mulher, esse, na verdade, se trata de um evento anterior, né, ao sábado que Deus descansou depois de todas as criações. É como se um resumo fosse feito naquele período ali, onde Deus ainda estava trabalhando, né, e mostrou como é que Deus criou a mulher, né, ele viu que o homem não podia ficar só, né, então ainda nesse período de trabalho dele, né, ele fez a mulher vinda do homem, né, e tudo isso ele fez, né. Aí, então, a partir do capítulo 3 de Gênesis, né, vemos que acontece a tentação de Eva, né, e a queda do homem. Isso é muito importante, esse trecho, né. A mulher foi tentada, né, e foi enganada. O homem, ele não foi enganado, assim como a mulher foi. Mas, como diz a Bíblia, ele deu ouvido à voz de sua mulher. Significa que é como se a Bíblia estivesse nos dizendo que a mulher foi cabeça naquele momento, sendo que é o homem que era o cabeça, né? E ele ter dado ouvido à voz de sua mulher como cabeça. Então, ele preferiu a queda, né? E fez essa escolha em questão. E muitos perguntam, e se o homem, muitas das vezes, não tivesse caído, né? E a mulher não tivesse sido enganada? Como seria aí, então, o que o homem aprenderia com Deus? O que a mulher aprenderia com Deus se ele não tivesse caído? Isso é uma pergunta muito interessante, porque também vou fazer um vídeo sobre isso, né? Sobre, e se o homem não tivesse caído? E se a mulher não tivesse caído, né? Muitos às vezes se perguntam, e se não tivesse essa queda, o que teria acontecido? E essa é a resposta, ela está na Bíblia, né? E a Bíblia responde essa pergunta, né? Ou seja, se o homem não tivesse caído e a mulher não tivesse sido enganada. Então, essa resposta está na Bíblia e num outro vídeo eu vou estar falando sobre esse estudo. Mas dando continuidade, então a gente percebe, então, né, que nas Escrituras nos é mostrado, então, que depois de acontecido tudo, houve essa queda e foi dada uma sentença tanto para a mulher como para o homem. Essa sentença, Deus deu um nome para ela, Deus deu um substantivo para ela, chamado trabalho. Exatamente isso que vocês ouviram. Deus sentenciou o homem ao trabalho e também sentenciou a mulher ao trabalho, pelo fato deles terem comido da árvore da ciência do bem e do mal. E por que a árvore da ciência do bem e do mal causou a queda do homem? E foi resultado da transgressão deles. Bom, isso a gente pode explicar para vocês, porque é bem compreensível que tudo aquilo que Deus viu como bom, Deus deixou manifestar e se externar no ato da criação. E aquilo que Deus viu que não era bom, né? Ou seja, porque Deus é criador e o criador tem livre-arbítrio. Então, aquilo que Deus viu que não era bom, deixou na forma de livre-arbítrio na árvore da ciência do bem e do mal. Então, tudo aquilo que Deus não quis que se tornasse, que fosse feito, porque não achou perfeito, não achou bom, Deus deixou na árvore da ciência do bem e do mal. Porque a árvore da ciência do bem e do mal representa livre-arbítrio, representa a dualidade, de poder saber discernir entre o bem e o mal. A árvore da ciência do bem e do mal, ciência, né, significa conhecimento, né, do conhecimento do bem e do mal. E conhecimento é ciência. E ciência, ela pode ser tanto terrena como espiritual. E é através desse conhecimento, da ciência, em que o mundo de hoje está evoluído. Mas nada disso é novo debaixo do sol, porque Deus é o conhecedor de tudo isso. Deus conhece o bem, Deus conhece o mal. Então, mas porque Deus quis sempre manifestar o bem, então a árvore da ciência do bem e do mal, ela foi gerada. E ela foi gerada justamente porque Deus é justo. E Deus, então,
deu também livre-arbítrio ao homem e à mulher, para que pudesse então escolher, né, o que eles queriam. Se eles queriam poder seguir a palavra de Deus, né, após o Senhor ter descansado, ou se eles então preferiam seguir a palavra da serpente. E é muito interessante que aí a gente passa a entender, então, um outro resultado muito importante. Porque a árvore da ciência do bem e do mal representa trabalho. A árvore da ciência do bem e do mal, vou repetir novamente para vocês, significa trabalho, né? Ou seja, conhecimento do bem e do mal, trabalho. E ela não poderia ser de maneira alguma ali ser experimentada naquele dia da queda do homem. Sabe por quê? Porque aí vem o grande entendimento sobre que muitos pouco entendem sobre isso, que é aquele dia quando Deus cria todo mundo e Deus introduz o homem e a mulher no jardim. Deus coloca o homem e a mulher no sábado. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Deus coloca a mulher e o homem no sábado. E pelo fato daquela árvore representar toda a obra e todo o trabalho que Deus não quis, né? E também todo bom trabalho que Deus e ainda iria ensinar para o homem, porque a árvore, ela representa a árvore da ciência do bem e do mal. Então, nós sabemos pelo entendimento que a Bíblia nos mostra em que em algum momento o Senhor Deus, ele iria ensinar o homem a saber discernir o bem e o mal através da própria árvore da ciência do bem e do mal. Parece meio contraditório ao dizer isso, né? Parece até meio herege ao dizer isso, né? Mas, na verdade, não há heresia e contradição nisso, porque a árvore tem a ciência do bem e a ciência do mal, né? E Deus iria ensinar isso para o homem, de fato. Mas, infelizmente, a serpente enganou a mulher e fez com que a mulher, então, comesse o fruto dessa árvore antes do tempo. Exatamente isso. Porque o dia em que a mulher e o homem era para comer da árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, ter entendimento sobre ela, seria o dia em que o próprio Deus, ao retornar do sábado, iria ensinar para eles. Porque Deus iria ensinar para eles o conhecimento do bem e do mal, a ciência do bem e do mal, o conhecimento da árvore da ciência do bem e do mal, porque o homem e a mulher têm livre arbítrio. Mas a serpente, ao antecipar, transgrediu o sábado de Deus. E com isso fez a mulher transgredir a hora de ser enganado. E o homem também, dando ouvido à voz de sua mulher, deixando que ela fosse cabeça naquele momento, também se submeteu. E todos ali, né, pecaram no sábado, num dia de descanso. É exatamente isso que vocês estão ouvindo, né? Então a queda do homem resultou nesse dia de descanso, no sábado. A serpente, ela fez com que a transgressão acontecesse no sábado. Então por isso foi uma grande queda, uma grande transgressão, porque quem ia ensinar o homem e a mulher o conhecimento do bem e do mal era Deus, mas ia ser, sabe qual dia? Ia ser no dia primeiro, porque assim como Deus trabalhou por 6 dias, Deus também iria ensinar o homem a trabalhar por 6 dias, juntamente de sua mulher. E aí o que acontece? Por causa a serpente antecipou isso, então o sábado foi interrompido, e aquilo que era sábado, ao ser corrompido, deixou de ser sábado. E após o Senhor voltar do sábado, porque ele também tinha posto o homem e a mulher do sábado, ele vê que a transgressão tinha acontecido. E aí ele faz com que o homem e a mulher, então, passe então a, de fato, né, o homem, a mulher e a sua descendência a viver por 6 dias, né, sobre a terra, ou 6.000 anos, né, sobre a terra e a sua descendência, para que então pudesse ter novamente o descanso. Mas na verdade, o plano de Deus original sempre foi com que o homem e a mulher fossem ensinados por ele. Após ele voltar do descanso, ao invés, né, da serpente ter ensinado para a mulher, Deus ia ensinar primeiro a palavra e ensinar o homem.
e ao homem juntamente com a mulher. Então perceba que a serpente direcionou a palavra à mulher, e não ao homem, quebrando um princípio de hierarquia, a qual Deus já tinha estabelecido, né? Deus, cabeça do homem, cabeça da mulher. E a mulher pisa sobre a serpente, né? A serpente inverteu isso. A serpente se colocou como cabeça da mulher, a mulher cabeça do homem, e colocou Deus abaixo ainda, né? Então, em questão de homem e da mulher, veja que a serpente ela inverte, né? Então é muito importante vocês entenderem isso, porque com isso, então, ao fazer essa inversão, né, a serpente fez com que a palavra direcionada ao ser dominante foi direcionada à pessoa errada, que foi a mulher, que foi um ser adjunto, né? Sendo que se fosse por meio de Deus, Deus direcionaria essa palavra primeiramente ao homem. Então, imagina Deus voltando do sábado, aí Deus ia voltar, ia virar para o homem e falar: vem aqui, Adão, vamos então agora conhecer a árvore da ciência do bem e do mal, porque agora é o dia oportuno, porque são 6 dias de trabalho, e durante esses 6 dias de trabalho eu vou ensinar você a separar o bem do mal, porque eu também separei o bem do mal ao criar vocês, né? Essa árvore da ciência do bem e do mal são as escolhas, o livre-arbítrio que eu fiz, assim também eu deixarei para que você e a mulher também tenha essa escolha, né? E era assim que Deus ia fazer, direcionar o homem, ia dar para ele o conhecimento da ciência do bem e do mal, da árvore da ciência do bem e do mal, porém, a serpente inverteu, né? Direcionou a palavra primeiramente à mulher e transgrediu, né? E colocou a mulher por cima, acima do homem, né? E inverteu tudo, né? Então, eis o resultado da queda. Então, olha que interessante como é que é muito complexo. Só apenas os 3 primeiros capítulos de Gênesis já nos mostra que é preciso ter conhecimento muito profundo para que se possa entender isso. Porque, infelizmente, nas denominações você não escuta isso, né? E é um conhecimento muito profundo, muito difícil de entender. Mas aqui no canal Momento Cristão estou trazendo para vocês, para que vocês possam ter um entendimento, então, de que, né, o dia da queda do homem e da mulher foi, de fato, num sábado. E ao transgredir esse sábado, né, eles foram submetidos ao trabalho, porque não era para trabalhar, né, no sábado, né? E também houve uma série de transgressões e de erros que fez com que todo esse sábado fosse corrompido. E ao invés de Deus ensinar o conhecimento do bem e do mal para o homem e a mulher, na verdade foi a serpente que antecipou isso, fazendo com que a mulher transgredisse o sábado através do engano, sendo enganado, o homem também, né, caísse. E com isso, então, eles, ao invés de entrar para poder ser abençoado por Deus no primeiro dia após o sábado, onde Deus ensinaria tudo para eles, eles infelizmente entraram debaixo de queda, de maldição. Então, durante 6 dias ou 6.000 anos sobre a face da terra, né, ou, né, aquilo que se encaixa dentro dessa contagem perfeitamente em um ciclo, né, até chegar ao sábado, né, então se chegou nos dias, né, a qual estamos em questão. Então, eu espero que vocês tenham gostado, entendido sobre isso, né? Nos próximos estudos vamos falar sobre e se o homem e a mulher não tivessem caído, né? E eu vou mostrar para vocês através das escrituras que na Bíblia está essa resposta. E isso é muito importante, né? Então eu peço novamente para que vocês se inscrevam no canal Momento Cristão, compartilhem o vídeo para que o canal possa crescer. Apesar de ser tempos difíceis, né? Tempos que a ciência tem evoluído bastante, né? A concorrência tem sido bastante desleal, né? Aí, né? E até mesmo canais grandes que muitas das vezes vêm aqui, pegam o nosso conteúdo, infelizmente não nos dão o devido crédito. Mas o canal Momento Cristão tem um compromisso com a verdade, com vocês, para que possa então mostrar para vocês conhecimentos profundos, né? Em que às vezes muitos precisam entender e compreender então o quão profundo é a palavra de Deus. E está registrado aqui nas Escrituras. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Nos vemos nos próximos vídeos e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.
Amém.